Fala pessoal, como estão? Eu espero que vá tudo bem com vocês. Eu sou o professor Renato Marcondes e estamos hoje aqui para conversar sobre um dia de júbilo. Afinal de contas é 27 de agosto e nós estamos comemorando mais um evento, quer dizer, mais um aniversário da psicologia no Brasil. Toda data que encerra um ciclo e que inicia um novo é uma data onde nós temos uma relação entre júbilo e também reflexão. Hoje, então, é um dia de júbilo, no qual eu parabenizo a todos os colegas de profissão, a todos aqueles que desenvolvem plenamente a psicologia no Brasil e que fazem com que a nossa profissão chegue cada vez mais perto daqueles que precisam de nosso trabalho, independentemente de classe social. Além de uma comemoração, além de um júbilo, a data de hoje também é uma data de reflexão. Eu gostaria de convidá-los, então, a refletir comigo sobre algumas questões que penso ser importantes para que nós falemos de psicologia no Brasil. A primeira questão que eu gostaria de conversar com vocês é com relação ao conflito eterno que se coloca entre as diferentes abordagens em psicologia. Veja, uma abordagem em psicologia ou escola psicológica, independentemente de onde ela for, ou de que história que tenha, ou de que autor que você defenda ou procure, ela é sempre um óculos para você enxergar o mundo. Ela é uma forma para que nós então olhemos para a realidade que se apresenta e possamos compreendê-la, possamos intervir, possamos modificar aquelas questões que estão contrárias ao bem-estar das pessoas. Portanto, é necessário que nós compreendamos que uma abordagem ou escola psicológica é uma visão de mundo e um conjunto de técnicas aos quais nós vamos utilizar. Portanto, é necessário que nós compreendamos que uma abordagem psicológica não é uma doutrina ou religião. Por mais que a gente se identifique com algumas abordagens psicológicas ou com uma abordagem psicológica em específico, é necessário que pensemos o seguinte: ninguém é igual, todos somos diferentes. Portanto, dentro da psicologia, de mesma forma. Se você discorda com a visão de mundo que outra pessoa tem, isso é salutar. Afinal de contas, nós nos reconhecemos e nos desenvolvemos a partir dos diferentes. Portanto, eu gostaria que daqui para frente nós tenhamos esta oportunidade de conversar a partir dos diferentes referenciais teóricos e também construir uma nova psicologia a partir dos diferentes referenciais teóricos sem doutrinação. Sem você achar, ou eu achar, que a abordagem que seguimos ou aquilo que acreditamos como uma visão de mundo que mais se encaixa conosco ou que que a gente se identifica mais, seja colocada como verdade plena. Afinal de contas, temos tantas oportunidades para aprender. Com relação a isso, eu deixo um recado aos meus colegas professores que dão as disciplinas sobre as diferentes abordagens, da mesma forma que eu faço nos cursos de graduação e pós-graduação. É necessário que nós, como professores, entendamos desta forma e ensinemos os alunos desde o início do curso de graduação de mesmo jeito. Afinal de contas, como nós vamos então ensinar para que o aluno discuta com outros colegas de diferentes abordagens em psicologia ou que não tenham uma abordagem anunciada em psicologia ou identificada, como nós vamos ensinar para eles a compreender as possibilidades e as limitações de cada uma das abordagens? Portanto, é nosso papel como docentes em psicologia, quando ensinamos as devidas abordagens, a mostrar as suas potencialidades e fragilidades. Indo nesse mesmo caminho, eu gostaria de conversar com vocês com relação à liberdade de escolha, liberdade de credo, liberdade de política, liberdade ética, etc. É necessário que nós, psicólogos, compreendamos e sigamos à risca as vedações do Código de Ética de indução de convicções de ordem religiosa, de indução de convicções de ordem política ou comportamental. Veja, como nós queremos que a psicologia se desenvolva num país com liberdade, se nós estamos induzindo a jovens estudantes de graduação, se nós estamos induzindo aos nossos clientes ou pacientes uma visão de mundo? E dentro da psicologia, isso ainda se desenvolve de uma forma um pouco mais complicada, porque no fim das contas nós estamos utilizando ferramentas de modificação do comportamento, de influência do comportamento, de modificação do comportamento de outras pessoas para influenciá-las para a escolha de um voto em candidato A ou B, para a escolha de uma religião ou de uma perspectiva religiosa ou ainda de ordem ética. Eu enxergo dois movimentos
dentro da psicologia brasileira que talvez nós tenhamos que repensar. O primeiro movimento é o uso das instituições de representação, o uso das redes sociais, a fim de tentar defender posturas políticas específicas utilizando da psicologia para tanto. Vocês com certeza devem ter visto diversas dessas manifestações na internet, inclusive com cerceamento de opiniões contrárias. Para tanto, eu recomendo que vocês façam o seguinte exercício. Entrem nos canais de diferentes órgãos de representação, de grupos em quais os psicólogos conversam, discutem, etc. E vejam como as discussões estão se dando. Há um uso, ao meu ver, indevido, para defender uma postura política específica, ou 2 ou 3 posturas políticas específicas. Nós devemos ter a liberdade para fazer nossas escolhas políticas, mas não devemos utilizar das ferramentas, sejam elas formais ou informais, da psicologia para defender posturas políticas em específico. Afinal de contas, se nós falamos em nome dos psicólogos do Brasil, nós estamos dizendo que todos os psicólogos do Brasil concordam com postura política A ou B, o que necessariamente não é verdade. Nós somos uma classe diversa, uma categoria diversa. Outra questão que me parece também um vício importante dentro da psicologia que nós devemos combater é o uso da psicologia a fim de defender posturas religiosas, sejam elas cristãs, sejam elas diversas. Eu fico pensando o quanto nós utilizamos daquilo que aprendemos para ensinar as pessoas, para modificar o comportamento delas, para induzir uma religião. Veja, vivemos em um Estado laico, e o Estado laico, contrário daquilo que as pessoas normalmente pensam, que é um Estado sem religião, não, é um Estado que permite com que todas as pessoas possam expressar as suas características de ordem religiosa. Entretanto, utilizar do nome psicologia a fim de defender uma característica religiosa, seja ela A ou B, cristã, ateia, agnóstica, espírita, ou de qualquer outra religião, me parece algo indevido, ainda mais quando isso se faz na comunicação com clientes, com pacientes ou ainda em palestras e seminários. Outra questão que para mim é bastante importante, que me toca, e vocês devem conhecer isso porque seguem os meus vídeos, se ainda não seguem, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, etc., para receber maiores informações sobre aquilo que eu estou dizendo, é a questão do empreender em psicologia. A psicologia é uma classe diversa, nós estamos em diferentes campos de atuação e com diferentes inserções no mercado de trabalho. Apesar dos dados que sugerem que a maior parte dos psicólogos no Brasil são empreendedores, nós ainda temos uma grande dificuldade de compreender como isso acontece. Para que você conheça um pouco dos dados que eu vou falar agora, eu sugiro que vocês, então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, a pesquisa que foi feita pelo Conselho Federal de Psicologia, encomendada pelo DIEESE, no ano de 2016, que mostra onde os psicólogos estão intervindo, quais são os seus regimes de trabalho, por assim dizer. Essa pesquisa mostra que cerca de 20% dos psicólogos e psicólogas brasileiras estão intervindo em contextos de carteira assinada, são seletistas, portanto trabalham em empresas privadas ou em órgãos públicos a partir desse regime. Cerca de 20% também são funcionários públicos, são servidores federais, municipais, estaduais de diferentes esferas. 5,8%, quase 6% desses profissionais são empresários em psicologia, ou seja, são pessoas que têm um CNPJ vinculado à sua atividade de psicologia, uma empresa constituída. E aí você me pergunta, e o resto, essa grande parcela que faltou nessa conta que não fecha? Essa pesquisa informa que cerca de 42% dos profissionais em psicologia intervêm por conta própria. O que é esse por conta própria? Se vocês olharem lá na pesquisa, vão verificar a definição que se dá de conta própria. Conta própria, no fim das contas, é alguém que por meio do seu trabalho, por meio do seu esforço, sozinho ou com um sócio, oferece por meio de um empreendimento, ou seja, de um negócio, os seus serviços em psicologia. Bom, se isto não é ser empreendedor em psicologia, eu não sei bem o que é. E nós temos um certo desamparo com relação a essas aprendizagens. Por mais que as diretrizes curriculares para cursos de graduação em psicologia mostrem que empreender é uma competência fundamental do psicólogo, nós não temos este olhar. Nós não temos disciplinas de graduação, ou pouco temos. Feliz você que teve essa disciplina durante o curso de graduação.
Eu, professor Renato Marcondes, então, me envolvi nessa tarefa de conhecer sobre o que é o empreender em psicologia de maneira científica e ensinar isso nos diferentes contextos. Ensinar isso em disciplinas de pós-graduação, ensinar também como você pode empreender em psicologia em cursos livres para grupos e também na atividade carreira empreendedora, uma atividade individual. O que é interessante de se entender é que somos sim uma classe empreendedora, não nos reconhecemos como tal e precisamos compreender desta forma. Afinal de contas, existem diversas aprendizagens que facilitam a nossa inserção e nosso desenvolvimento no mercado de trabalho. E se nós facilitamos a nossa inserção e desenvolvimento no mercado de trabalho, somado à ideia de que nós acreditamos fielmente que podemos modificar a vida das pessoas, estamos de fato desenvolvendo uma melhor sociedade, uma melhor nação e um mundo melhor. No fim das contas, se nós acreditamos que podemos mudar a vida das pessoas e aumentamos a nossa inserção e desenvolvimento quando conhecemos sobre empreendedorismo, nós estamos melhorando os ambientes em que vivemos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho de empreender em psicologia, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo também, que fala um pouco sobre o que venho desenvolvendo nesse sentido. Portanto, me parece que existem algumas questões importantes a serem pensadas na psicologia. Precisamos pensar nessas questões de abordagem. Precisamos, talvez, ter um olhar múltiplo com relação aos fenômenos psicológicos. Afinal, eles se apresentam na realidade. Outra coisa que nós devemos pensar é com relação à liberdade de expressão e cerceamento de algumas liberdades de expressão por meio de ataques, principalmente por meio de redes sociais. Outra coisa que é importante que nós compreendamos se refere a entender que não podemos utilizar dos conhecimentos de psicologia, não podemos utilizar do que conhecemos sobre o comportamento humano para, então, induzir as pessoas a convicções de ordem política, induzir as pessoas a convicções de ordem religiosa, ou ainda assim de ordem cultural, sexual, comportamental e etc. Por fim, acredito eu que nós devemos, então, olhar com muito carinho para as perspectivas empreendedoras em psicologia. Afinal de contas, como disse a vocês, somos um grupo de trabalhadores e empreendedores. Não nos reconhecemos como tal, mas assim o somos. Bom, em resumo era isso. Mais ou menos o que eu queria conversar com vocês sobre essa data tão importante, com as reflexões que tenho sobre a profissão de psicólogo no Brasil, são mais ou menos essas. Novamente, parabenizo aos colegas, parabenizo aos docentes e parabenizo também aos clientes que topam entrar nessa jornada da psicologia conosco. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, entre em contato, clique aqui, inscreva-se no canal e também deixe o seu curtir. Um grande abraço psicológico a todos. Tchau, tchau.